agradecemos por tudo. Senhor Jesus, diante do nosso Deus e Pai. Amém. 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 Tem algum assunto que vai ser tratado? Ou escolher alguma passagem? Como é que fica? Sobre o terreno da reunião, está tudo esgotado. Não sei. Se os irmãos quiserem sugerir algum outro coisa, ou um livro da Bíblia para a gente ler, né? Estudar um livro, seguir um livro, assim, porque daí a gente tem uma sequência, né? Ou assunto. Os irmãos escolhem. Da outra vez, há um assunto que ficou, não sei, tínhamos falado, é falar da Casa de Ouro. Não sei se seria a altura ou numa outra ocasião, não sei. É uma das coisas que havíamos mencionado, havia sido mencionado, mas não chegamos a ver. Mas se parecer bem, caso não, talvez algum outro assunto. É só apenas um pensamento. Douglas, tem alguma sugestão? Está desligado, Douglas, o seu microfone. Desliga. Aí se desligou. Quando está falando da Casa de Ouro, está referindo ao tabernáculo, ao templo ou quê? O tabernáculo. Eu creio que tem um livreto sobre o tabernáculo que chama lá Casa de Ouro, Sí. em Spanish, em espanhol. Uhum. Se tocamos esse tema, é bom. Eu acho que devemos preparar algumas figuras e uma preparação para tocar o tema. É mais difícil sem algum preparativo para mostrar desenhos e fazer comentários disso. Eu tenho uma apresentação por PowerPoint
mas seria melhor em outra semana fazer o... Não sei se o assunto de batismo, se a gente já tratou aqui, talvez, não sei se os irmãos também teriam interesse, né, em ouvir algo sobre isso, e falar algo sobre isso também, né? Apenas uma sugestão. Luiz, você falou de isso em espanhol e ficou meio caminho. Pode terminar em português? Foi, porque foi traduzida, né? A metade da reunião, pelo menos, foi traduzida, e é sempre um assunto extenso, né? E acaba ficando alguma coisa para trás ainda. Mas eu não sei, os irmãos, o que os irmãos acham também, mais irmãos? É um assunto interessante, é bem interessante o assunto. Sei que o Lineu também acha, os irmãos Maputo, Isaac, Alcides, Jeremias também, Isaías. Creio que podemos, irmão. Eu também não vejo objeção, irmãos.
Talvez pudéssemos falar disso, então. Batismo. Vamos falar, então. Para mim é muito bom, porque existe muita confusão no tema de batismo. A maior da gente acha que batismo é entrada em sua denominação, e por isso existe muita confusão em batismo. Uma coisa que a gente vê, o que faz o batismo, né? E o batismo, ele muda a posição terrenal de alguém, de uma pessoa. E conecta essa pessoa com relação à terra, a algo ou a alguma pessoa. Isso é o que o batismo faz, né? Ele conecta uma pessoa que é batizada em relação a algo ou a alguma pessoa. E eu creio que uma figura do batismo, talvez até a gente pudesse ler 1 Coríntios 10, que fala sobre a figura do batismo, né? 1 Coríntios 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Esse versículo 2, a palavra batizados em Moisés, é uma palavra grega, que ela, não sei se a pronunciação é essa, mas é eis, é E-I-S. E essa palavra, ela diz respeito à conexão de alguém, ela dá uma ideia de movimento. Eles foram batizados para Moisés, foram batizados em vista de Moisés. Então, eles foram conectados num movimento, por assim dizer, a Moisés. E esse batismo, né, do qual nós vemos que todos passaram pela nuvem e pelo mar, e foram batizados em Moisés, né, ou a Moisés. O Darby fala unto em inglês, né? Então tem essa impressão de movimento, não é isso, Douglas? Essa palavra unto. E o que eles fizeram, né? Se nós pensarmos na saída do povo de Israel, o que eles fizeram? Eles haviam sacrificado o cordeiro, conforme Jeová havia, o Senhor, né, havia falado para eles. Eles haviam pegado o cordeiro pascal, sacrificado o cordeiro, colocado o sangue, que era uma figura de morte, né? E eles saíram, então, para o deserto. Eles foram batizados, foram identificados com Moisés. Então, a passagem pelo mar, ela... E na verdade, eles não passaram pelo mar no sentido literal da palavra, mas eles passaram por aquele lugar, por aquele caminho que foi aberto no mar, né? As águas haviam parado, um caminho seco por baixo no solo marítimo, né?
E eles passaram por ali e saíram e se conectaram do outro lado com Moisés. Agora, eles tinham deixado fisicamente o Egito. Terrenalmente, eles haviam se separado do Egito. Não necessariamente eles haviam se separado emocionalmente, ou se separado segundo o seu desejo. Porque nós vemos que quando eles chegaram, o povo, né, chegou ao deserto, eles tiveram desejo de voltar para o Egito. Mas, eles já estavam conectados. Então, o batismo, ele é uma conexão com algo, com um credo, com uma pessoa, né, no caso de Moisés, aqui. E por meio dele, as pessoas deixaram o Egito e se conectaram com ele, né? E isso outra coisa que a palavra fala também, as pessoas que saíram nessa ocasião. Quem que saíram, né? Se nós abrirmos lá em Êxodo 10, versículo 9, Moisés se apresenta, né, diante de Faraó, e Faraó pergunta para ele, mas quem de vós irão, né? E capítulo 10 de Êxodo, versículo 9, Moisés fala, então, para Faraó. E Moisés disse, havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque temos festa ao Senhor. Então, quem iria nessa saída? Tudo aquilo que havia sido resgatado, vamos dizer assim, pelo sangue, né? O primogênito foi resgatado e aí todos saíram. Saíram os pais, os velhos, as crianças, os animais, todos saíram. E não somente os animais saíram, que nós vamos ver em Êxodo 12, versículo... Preciso pegar minha Bíblia, porque eu estou sem a minha Bíblia. Aqui eu estou com o celular, e o celular é ruim para achar. E saíram uma mistura de gente com eles. Então saíram o povo de Israel e uma mistura de gente também saiu e passou pelo mar e se conectou também com Moisés, que eram provavelmente aqueles gentios que estavam ali no Egito e que eles criam pelas maravilhas que Deus havia fazendo, eles foram, de alguma forma, tocados por misericórdia de Deus. E o que eles fizeram? Eles saíram também. Eles deixaram o Egito e saíram também. E se conectaram, então, com Moisés, do outro lado, né, do mar. Eles têm, o povo de Israel, quando até chegar na terra de Canaã, eles passam 2 vezes pelas águas. Primeiramente, eles passam pelas águas do mar, e depois de 40 anos, eles passam pelas águas do Rio Jordão. E são 2 figuras de morte, né? A primeira delas é a morte deles para o Egito. Eles saindo do Egito por meio, né? Quando eles saíram, o mar fechou atrás deles e foi a morte daqueles que estavam perseguindo a eles. E depois de 40 anos, para entrar na terra de Canaã, eles passam também pelo Rio Jordão, que também é a mesma, a figura foi a mesma, né? As águas pararam também de correr e eles passaram por terra seca.
também figura de morte. A primeira era a morte para o mundo, o Egito. E a segunda era a morte de si mesmo, né, o julgamento próprio e não só morrermos para o mundo, mas morrermos também para a nossa própria vontade, morrermos para nós mesmos, que é uma figura do Egito. Luiz, eu acho que seria bom dar mais explicação da diferença de batismo, a mudança de posição exterior e a nossa uma mudação ou interior, o cambio de posição. Não são a mesma coisa, a fé em Cristo e a profissão de batismo. Pode explicar mais um pouco isso? O batismo é algo, então, exterior, ele não é algo interior na alma. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 2, que talvez há algo interessante lá para a gente ver. Repite isso, Luiz, não oímos. Perdão. Vamos abrir em Atos, capítulo 2 de Atos. Livro de Atos, capítulo 2. Uma coisa importante que eu vejo, às vezes, haver confusão nessa passagem. Capítulo 2, versículo, acho que é 39. Atos 2, 39. Paulo aqui, Pedro fala no versículo 38, Atos 2, 38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O que acontece aqui? A nação havia rejeitado Cristo, havia rejeitado o Messias. E agora eles estavam numa posição muito desfavorável, porque o Messias dele havia vindo, eles haviam rejeitado, eles haviam entregue o Messias dele para ser crucificado, e eles haviam dito assim: caia o sangue deste justo sobre nós e nossos filhos. Então eles se puseram, com essa declaração, eles se puseram numa posição de juízo. E aí
como que eles sairiam dessa posição de juízo? Da mesma forma que Israel, lá no Egito, eles eram o quê? Eles eram escravos. Como que eles iam sair dessa posição de escravos? Eles tinham que sair do Egito. Então, ao se conectar com Moisés, eles saíram dessa posição de conectados com o Egito e tudo aquilo que dizia respeito ao Egito, a escravatura, enfim, todas essas coisas, os trabalhos que eles tinham que trabalhar e tal. E aqui agora nós vemos o povo de Israel conectados com uma maldição que eles tinham colocado sobre eles mesmos. E aí, Pedro, ele fala para que eles se arrependessem e cada um fosse batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, 4 coisas acontecem aqui. Eles tinham que se batizar para o quê? Para se desconectarem com a nação de Israel. Aqui não está falando de salvação de alma, né? Porque no versículo 30 e no versículo 40 fala assim: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, a salvação que Pedro estava falando aqui é que eles saíssem daquela nação que estava sob juízo agora, de maldição, e salvai-vos dessa geração perversa. Como que eles se salvariam dessa geração perversa? Pelo batismo. Então, esses 3.000 que foram, no versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, a palavra que Pedro tinha dito para eles. Salvai-vos dessa geração perversa. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, essas pessoas aqui, na verdade, eles, pelo batismo, eles se salvaram não da sua questão de pecado diante de Deus, salvação da sua alma. Não, eles estavam numa posição de salvos do juízo de Deus que iria cair na nação. Então, não é salvação da alma aqui, é salvação da vida. É salvação de que eles sairiam dessa posição. E se nós abrirmos no último versículo aqui do capítulo, aí nós vamos ver o que é salvação da alma. Porque no 47 fala, 46, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Olha como é diferente aqui. Ali Pedro colocou esses 3.000 numa posição que estava desconectado com Israel e conectados com Cristo ressuscitado por meio do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eles saíram dessa posição de israelitas e agora se tornaram cristãos, aqueles que professam o nome de Cristo. Né? E aí, no versículo 47, nós vemos salvação. Então, Deus agindo no coração das pessoas, as pessoas ouvindo o Evangelho, crendo no Evangelho, e agora, então, são selados pelo Espírito Santo e fazem parte, então, da igreja. Tem um versículo também, isso essa restauração, vamos dizer assim, essa mudança de posição, é algo externo na pessoa, não é algo interno. Algo interno é quando Deus dá vida para a pessoa, ela dá um novo nascimento para a pessoa. Por meio desse novo nascimento, a pessoa ela vai ouvir a palavra de Deus, porque sem ele ninguém consegue ouvir a palavra de Deus de forma que ele entenda a palavra de Deus. Ele vai ouvir, ele vai crer no Evangelho e ele então vai ser salvo. Isso fala
dessa restauração, fala em Tito, quando fala, acho que é Tito capítulo 3, quando fala da restauração. Deixa eu ler 2. Três, 5. Eu acho que é 3:5, sim, eu vou ver. Exatamente. Versículo 4, primeiro. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Isso é uma obra interior que acontece no crente pelo fato dele ser habitado pelo Espírito Santo. E o batismo é algo exterior. O batismo tem a ver apenas com a terra. Existe Deus hoje tem duas... a casa de Deus, vamos dizer, ela pode ser... A igreja de Deus pode ser vista pelo aspecto da casa de Deus e ela pode ser vista também pelo aspecto do corpo de Cristo. Então, por meio de casa de Deus, como que eu entro na casa de Deus? Eu entro na casa de Deus por meio do batismo hoje. Como é que eu entro do corpo? Como é que eu passo a fazer parte do corpo de Cristo? Eu passo a fazer parte do corpo de Cristo no momento que eu creio no Evangelho da minha salvação. Então, eu crendo no Evangelho, eu faço parte do corpo. Eu sou acrescentado a esse corpo. Né? Agora, o batismo não me coloca no corpo de Cristo. Ele me coloca na casa de Deus, na profissão cristã hoje na Terra. E é algo na Terra. A casa de Deus é na Terra. Havia a casa de Deus antiga, Israel, na Terra. Hoje a igreja é a casa de Deus na Terra. Então, são essas duas formas de se entrar nesses dois. É a mesma coisa, mas são aspectos diferentes, né? E também só lembrando mais uma coisa, que a partir de Atos 8, quando Simão ele foi batizado também, vamos dizer assim, né? E só que ele era um falso, né? Pelo menos a primeira pessoa que a gente vê que ele era um batizado falso. Então, ele entrou aonde? Ele entrou no corpo de Cristo? Não, porque ele não tinha fé. Mas ele entrou na casa de Deus, na profissão, na terra, ele entrou. E aí, então, começa a se formar, hoje, a casa de Deus, hoje ela tem esse aspecto de ser uma grande casa, né? Por quê? Porque ela tem aqueles que são verdadeiros e ela tem aqueles que são falsos também. Né? E todos fazem parte dessa grande casa, vamos dizer assim. Né? Só que o corpo de Cristo ela diz respeito apenas àqueles que creem no Evangelho. Né? Em Gálatas 3, versículos 26 e 27, também fala da diferença na parte interna e a parte exterior. Em Gálatas 3, 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Essa é a parte interna. Pela fé
somos filhos de Deus. Entramos no corpo de Cristo. Y luego en el versículo siguiente, porque todos cuantos fostes bautizados en Cristo, ya vos revestisteis de Cristo. Aquí el bautismo es visto como vestido externo, aparte que todo mundo ve. Entonces, ese bautismo es a forma para hacer a parte externo, revestir de Cristo, no identificados más con el mundo, más identificados con Cristo. Y las dos partes son necesarios. Si, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en Europa, ellos hicieron vestidos especial para los judíos. Y ellos tienen que llevar una ropa como una estrella identificando a ellos como judíos. Entonces, todo el mundo veía y despreciaban a ellos por causa de eso. Y era una cosa externa. Y fueron perseguidos. Hubo caso de una persona, una crianza, que su hijo sabía que iba de mujer a esa familia, entonces una mamá llevó su hijo con otro vestido y lo llevó un orfanato y falou: filho, hoje você nunca mais vai identificar como um judeu. Você vai identificar como esse orfanato. E ele teve 9 anos. E então, esse jovem y su profesión externa, él se salvó. Y toda la guerra y toda la familia murieron, los judíos en los campos de concentración, etc. Este es un ejemplo en la vida de la importancia de la parte externa. No es la misma importancia como interno a fe en Cristo Jesús, mas es importante nuestra profesión de identificación con Cristo. Existen personas que son creyentes secretamente en algunos países y ellos secretamente porque no quieren llevar o afronta o vergüenza de identificar como cristão. Então, eu acho que nos céus eles vão entrar, mas não estão identificados publicamente como cristão agora. Existe importância de isso. Então, estou dando essas coisas como ilustração das duas partes.
várias tipos ou formas de batismo, né, na palavra de Deus. Nós vemos que o batismo, por exemplo, que nós vimos lá em 1 Coríntios 10, né, que é o batismo de Moisés. Aliás, o batismo a Moisés, de Israel a Moisés. Né? Há também o batismo de João Batista. O batismo de João Batista, o que ele pregava? Era batismo para arrependimento. O batismo de Moisés, o batismo de Israel era batismo a Moisés. Agora, veio João Batista preparando, né, o caminho do Senhor, e ele chama, então, aqueles que estavam vendo toda aquela situação que estava acontecendo na nação, e eles se arrependem daquilo e são batizados para o arrependimento. Eles ficaram numa posição, mudaram a posição que tinham, né? Lembre-se que o batismo muda a posição na terra. Ele não tem nada a ver com o céu. É uma coisa que diz respeito à terra. Então, eles que ouviram a pregação de João Batista, eles foram batizados e se separaram, por assim dizer, da nação, mas eles não eram igreja, né? Porque igreja não havia. Eles foram um remanescente que se arrependeu das coisas que havia em Israel e se conectaram, então, a essa esfera que era esse arrependimento, né, que João Batista pregava, para que eles, porque João Batista falava assim, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Então eles queriam estar preparados para entrar nesse reino. Né? Aqueles que se submeteram ao batismo e foram então batizados, né, para esse arrependimento. E também há o batismo que o Senhor Jesus fala. O Senhor Jesus fala de 2 batismos, né? Tem um batismo que é o batismo dele nos sofrimentos da morte, da questão física da morte, né? Que é aquilo que ele sofreu durante as 3 primeiras horas de que ele ficou na cruz. O Senhor Jesus ficou 6 horas na cruz. As primeiras 3 horas, ele ficou nesses sofrimentos que fala de morte e batismo. Isso era algo que também os discípulos teriam parte nesses sofrimentos. Se a gente abrir lá em Marcos capítulo 10, versículos 38 e 39, nós vamos ver que os discípulos também teriam parte nisso. Marcos 10, 38. Mas talvez o 37. 37. E eles disseram, concede-nos que em tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles disseram, podemos. E Jesus, porém, disse-lhe, na verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Então o Senhor fala que os discípulos, eles também beberiam o cálice e seriam batizados com o batismo que o Senhor foi batizado. Isso diz respeito à morte por martírio, que, pelo que diz a história, todos os apóstolos, com exceção talvez de João, passaram na sua morte. Né? Eles foram martirizados, não morreram de morte natural. Né?
Então, era nesse sentido que é esse batismo nos sofrimentos da morte. E tem outro batismo também que fala que são o batismo com relação à expiação. Esse batismo, os discípulos não participaram, porque isso é algo exclusivo do Senhor. Isso está em Lucas 12, 50. Então, vamos abrir em Lucas 12, versículo 50. O Senhor fala: importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Esse é aquela hora que o Senhor Jesus fala em João 17, que ele fala: Pai, é chegada a hora. A hora de que ele seria abandonado, ele seria feito pecado, e Deus, na sua justiça, iria derramar toda a sua ira sobre ele. Então, isso é algo que só o Senhor Jesus passou. Né? E depois fala também a respeito do batismo do Espírito Santo, né? Que nós sabemos que o Senhor Jesus, ao ser glorificado, ele envia dos céus o Espírito Santo e então forma o corpo de Cristo. E agora todo aquele que crê é acrescentado nesse corpo. Né? E um outro tipo também é o batismo com fogo, porque João Batista falou assim: este é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E o batismo com fogo, né, os irmãos já têm falado bastante a respeito disso, é o batismo que o Senhor Jesus vai fazer em juízo, quando ele vir, quando ele voltar a esse mundo, né, para julgamento. Né? E tem o batismo cristão, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Esse é o que nós, na maioria das vezes, quando nós falamos de batismo, é dele que nós estamos falando. E eu creio que é o que a cristandade mais confunde, é esse daí, porque conectam a ele o poder de salvação, conectam a ele o nascer de novo e todas essas coisas que nós vemos que a palavra de Deus não autoriza, né? Mas, inclusive, existem divisões por causa do batismo. Né? Então, a Igreja Batista, por exemplo, a denominação batista, é por causa do batismo que eles se separaram, que eles achavam que tem que ser de um tal modo. Na realidade, como esse batismo é feito, é que cria, às vezes, problema. Porque em algumas passagens a gente via que havia imersão, e em outras vezes não havia imersão. Porém, a própria palavra batismo, ela significa imersão. Né? Mergulhar em alguma coisa, né? Entrar, estar envolto com isso. E no Antigo Testamento, eles tinham também batismos, que eles chamam de batismos, de utensílios e vasos do templo, que eles mergulhavam na água também. Então, o batismo cristão é um só, e isso tem que ficar claro para nós. Há um só batismo, uma só fé, um só batismo. E para nós entrarmos nessa esfera da cristandade, que em Efésios nós temos um esquema, né, com as 3 esferas: o corpo de Cristo, a casa de Deus e a esfera mais externa, que é o mundo, né? Nós entramos no mundo pelo nascimento, quando nascemos naturalmente do marido, uma mulher, tem um filho. Então, você entra no mundo. Você entra nesse... Para entrar na profissão cristã, é por meio do batismo com água. Então, é batizado,
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele agora é identificado com essa esfera intermediária. E no corpo de Cristo, quem coloca no corpo de Cristo é o selo do Espírito Santo. Quando nós cremos no Evangelho, na nossa salvação, e aceitamos esse Evangelho, ouvimos e aceitamos, então nós somos selados com o Espírito Santo e, portanto, somos agora o corpo de Cristo. Então, é muito importante nós distinguirmos bem isso. Muitas vezes, agora, com a quantidade de pessoas no Brasil que ouve as lives ou escuta alguns sites de evangelização, e eles querem participar, eles querem conhecer e tudo mais, quando eles pedem o lugar à mesa, né, tem sempre a questão do batismo. Então a gente pergunta, né, você é batizado, tudo. E a gente vê que tem muita confusão nisso aí, tem muita dúvida, muita coisa no ar. Mas a verdade é uma: foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele tá nessa profissão, ele está nessa esfera da profissão, então sem problema nenhum. Só que aí. É importante também a gente ver quando foi a instituição do batismo cristão, né? Isso está em Mateus 28. E aqui há uma mudança muito interessante que o Senhor Jesus fala, né, após ele haver sido ressuscitado, no versículo 18. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora eu vou ler outra versão aqui, porque a versão da corrigida, ela está errada nesse versículo. Eu vou ler da atualizada. Mateus 28, 19. Então fala assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tá? Na corrigida fala: ensinai todas as nações. Não, está errado. É ensinai, batizando-as, batizando-as, né? Não é batizando as nações, é batizando os. Perdão, eu li errado aqui, irmãos. Eu vou ler de novo. O correto é: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Esse é o correto. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 29, o Senhor Jesus fala assim, no versículo 18, o Senhor Jesus fala assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Um pouco antes, né, aqui, 40 dias antes disso daqui, o Senhor, não, na verdade não fala, 40 dias foi quando o Senhor subiu aos céus, né? Eu não sei quando foi esse encontro aqui, mas enfim, foi depois da ressurreição do Senhor. Mas antes ele tinha, Pilatos havia dito para ele: não sabes tu que eu tenho poder para te matar e dar a vida e te deixar vivo? Ele tinha poder, Pilatos tinha poder sobre o Senhor. Mas agora, todo o poder havia sido dado a ele, ao Senhor Jesus, nos céus e na terra. Então, porque todo o poder foi dado a Cristo, ele então envia os apóstolos, dizendo a eles: ide
e pregai, né, e de fazer discípulos de todas as nações e batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, o Senhor tinha autoridade e ele deu uma ordem para que os discípulos fizessem assim. Então, muitas vezes a gente escuta também dizer que o batismo é uma ordenação cristã. Na verdade, não é uma ordenação cristã. O batismo é uma ordenação para aquele que prega o Evangelho. Aquele que prega o Evangelho, né, como o Senhor falou assim, ide, fazei discípulos, batiza ele, batizando-os em nome do Pai e do Filho. Logicamente que aquele que recebe essa mensagem, ele deve, realmente você entendeu o Evangelho, você reconhece que Cristo é o cabeça nos céus, você reconhece que ele agora tem todo o poder, então se sujeite ao batismo. Então a pessoa, normalmente, o que é esperado, né, de uma pessoa que professa crer que o Senhor Jesus, ele é o Senhor, deve ser batizado. Né? Mas o batismo não faz dele um salvo, faz ele um discípulo. Por quê? Porque tem a ver com a terra. Então, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, esse é aonde a instituição do batismo, né? E por que é em nome do Pai, né? O Lineu falou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque agora, nessa nova esfera, esfera de batismo cristão, há uma verdade que nunca havia sido revelada antes, de que há o Pai, há o Filho e há o Espírito Santo. Então, o Deus plural que é falado lá em Gênesis, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, eles sabiam que Deus era plural, era mais de uma pessoa. Mas eles não sabiam que Deus era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A primeira revelação de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é no batismo do Senhor Jesus. Porque ele saiu da água, né? O Espírito Santo desceu sobre ele como em forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu dizendo, este é o meu filho. Dizendo-se, então, o Pai dizendo, este é meu filho, em quem me comprazo. Então, o batismo é feito em nome, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí alguém pergunta, mas por que lá em Atos, várias passagens em Atos, fala assim, mas foram batizados em nome de Jesus? Então quer dizer, então eu posso ser batizado em nome de Jesus e também em nome do Pai e do Filho. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, são coisas diferentes. O Senhor deu àquele que faz o discípulo, o Senhor diz para ele, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando esse discípulo quando essa pessoa vai e faz um discípulo, ele, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, sob a autorização dele, em nome dele, ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele não está fazendo isso em nome dele, da pessoa dele. Ele está fazendo em nome de Jesus. Ele faz em nome de Jesus, ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso precisa ficar bem claro, porque há confusão, né, com relação a esse assunto. Então, ele faz em nome de Jesus para o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Outra coisa que é conectado muito com o batismo é o cerimonialismo, por achar que o batismo tem alguma coisa a ver com uma exposição pública ou uma demonstração pública da sua fé. Porém, não tem coisa mais sem fundamento do que isso, né? Por que Paulo iria batizar o soldado lá na prisão? Ele ia esperar, estava escuro, era noite, estava tudo escuro, ninguém viu. Que testemunho ele deu fazendo isso? Então, realmente, não existe essa ideia de um batismo. Tem que sair lá, chamar todo mundo para vir, fazer um monte de gente lá e depois pregar o evangelho. São cerimonialismos que a gente herda de algumas igrejas que gostam de fazer uma cerimônia, de chegar perto do, eu acho que o lado do judaísmo, mas não tem fundamento. O batismo, na realidade, é uma coisa que aquele que prega o evangelho, ele sai batizando também. E não é para batizar para mostrar que tá salvando alguém ou nada, porque não tem salvação, não tem nada. Ele está fazendo identificação, se reconhecendo com esse nome que ele agora é batizado, com o nome de Cristo. Ele leva isso com ele agora. Ele entra nessa esfera do senhorio de Cristo. E o senhorio de Cristo é uma coisa que nós precisamos anunciar, porque não é questão de fé, é de se submeter a isso. E o batismo, você se submete, então, a esse senhorio, né? Neste sentido, é notável que ninguém batiza a si mesmo. Sempre tem que ser outra pessoa que batiza. Nós não fazemos uma obra por batismo para entrar, merecer ou dar testemunho de nossa fé. Não é. Devemos ter fé, mas a fé em Cristo Jesus, as pessoas que batizam são os que reconhecem, ou como falou Luís, estão discipulando, estão fazendo discípulos, seguidores de Cristo. Então, muitas pessoas acham que pelo batismo eles estão fazendo grande testemunho de sua fé, e esse é perder o sentido verdadeiro. O valor do batismo não é água, é identificação com Cristo por imersão em água, identificando nesse acto com água a morte de Cristo. Então, esse aclara tudo. Pessoas que querem fazer alguma coisa si mesmo pelo batismo. Estava a pensar em Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Me vem passagem enquanto os irmãos comentavam. Só queria também enfatizar que, na realidade, aqui, tomando-se em conta e voltarmos para Atos capítulo
8, temos duas pessoas diferentes que são batizadas por Filipe. Um em Samaria, quer dizer, dentre muitos em Samaria, um que foi batizado lá, e o eunuco também. Foram, digo, duas pessoas diferentes. Um, que o eunuco estava verdadeiramente salvo e que submeteu-se ao batismo. Semelhança, ele identifica-se com o Senhor na sua morte, depois de ter crido no Senhor Jesus. Mas houve um também que confessou a fé, mas que depois foi descoberto que não tinha nenhuma vida nele, mas também vestiu-se de Cristo. Então, é muito importante, isso eu queria, quer dizer, me veio isso em mente quando os irmãos comentavam essa parte, só para vermos que realmente o batismo é algo que nós todos levamos depois de termos crido no Senhor Jesus, mas também existem os que dizem de boca para fora, criam, e que são batizados, que na realidade não têm o Senhor Jesus Cristo no seu coração, não estão salvos, não fazem parte do corpo, mas estão dentro da casa. E creio que é deste grupo que o escritor da Epístola aos Hebreus, ele fala que, é uma passagem em Hebreus, algumas exortações que vêm aqui em Hebreus, nos últimos capítulos, pisaram o sangue do concerto e que é uma passagem aqui, não me recordo do capítulo, os irmãos que acharem. Seria 13, Versículo... Irmão? seria 13:10, o Jeremias? Sim, queria capítulo 10, versículo 20 para baixo, talvez podemos começar no versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de terdes recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, a que há de devorar os adversários, quebrando alguém e tudo mais para baixo. Então, eu creio que essas exortações realmente era para aqueles que, dentre estes hebreus, haviam se submetido ao batismo, mas que de alguma maneira voltavam para o judaísmo, rejeitando assim a Cristo, que antes haviam confessado pelo batismo. É muito importante entender, entender-se que o batismo como tal realmente não salva, mas o ouvir a palavra da verdade e crer no evangelho da minha salvação, então é que sou selado pelo Espírito. Isto garante-me a vida, eu tenho vida pela fé no Senhor Jesus. E então, depois disso é que vem o batismo. Mas existem pessoas que se deixam batizar, como o samaritano que nós vimos lá em Atos capítulo 8, que não tem Cristo no seu coração. Então, é mesmo... Só queria... Me veio isso, e não sei se faz bem ou conseguir colocar as coisas como devia, mas também carece alguma correção, irmãos. Só queria partilhar um bocadinho desse sentido. É isso mesmo, irmão. Eu penso no povo de Israel, os de 20 anos para cima, de todos aqueles que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb, todos eles morreram e não entraram em Canaã. E eles foram, então, batizados no batismo, né, a Moisés, e eles tomaram uma posição com Moisés. Mas o deserto ia provar se o ato da saída deles, vamos dizer assim, se realmente era verdadeiro. E como o irmão falou, o batismo, ele não salva a alma da pessoa,
mas ele vai provar, a vida prova a realidade da fé de alguém. Né? Então, e quando uma pessoa ela é batizada, né? Então aquele que está discipulando, né, a pessoa, ele vai e batiza a pessoa, ele não está dando um testemunho de que aquela pessoa que ele está batizando é salva. Não é isso, não é um testemunho com relação à alma da pessoa, mas é um testemunho daquilo que ele está falando, que não, eu creio, assim, da profissão dele. Ele está falando assim, eu sou cristão, eu quero ser batizado. Como o que você citou, o Jeremias do eunuco, ele falou assim, o que me impede ser batizado? Não é? E ele foi batizado. Ele foi batizado, não foi um testemunho da fé dele. Por quê? Porque a fé, quem que pode dar testemunho da fé de alguém? Ninguém. Não é? O Senhor conhece o coração. Lógico que nós olhamos para nossos irmãos e nós vemos as suas obras, né? E nós falamos, olha, realmente, um irmão em Cristo, poxa, olha que bom, né? O nosso espírito testemunha com o espírito dele que nós somos do Senhor, né? Temos gozo nas coisas do Senhor. Mas isso não tem nada a ver com o batismo. O batismo é uma tomada de posição que é válida aqui na Terra apenas, né? Uma outra coisa interessante também é que o batismo, ele não fala de arrependimento. O batismo cristão, ele não fala de arrependimento necessário. Você precisa se arrepender e depois você vai ser batizado. Não. Se a gente abrir lá em Mateus 28, o Senhor fala assim, ide, fazei discípulos, ensinando e batizar. Então, o batismo, ele estava conectado com o ensino, não estava conectado com o arrependimento. Quando que ele está conectado com o arrependimento? Com o judeu. Porque o judeu havia entrado, né, como foi falado, numa posição de maldição, e eles precisavam se arrepender daquilo que eles tinham falado, da onde eles tinham entrado, e aí, então, eles iam ser salvos daquela posição. Percebe? Então, nesse sentido, o batismo salva. Apenas nesse sentido de que estava salvando essa pessoa daquele juízo que ia acontecer lá no ano 70. Porque aqueles que não foram batizados não saíram de Jerusalém, o juízo veio sobre eles e eles morreram. Caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse justo. E está caindo até hoje. Mas quando o Senhor institui o batismo, arrependimento não está envolvido. E no batismo cristão também não está envolvido arrependimento. Está envolvido o quê? Eu reconhecer, como foi falado, o senhorio de Cristo. Então, seja batizado. Talvez um outro ponto que seja interessante. Né? Então, é o reconhecimento do senhorio de Cristo. Né? E outra coisa, e
E o que o batismo faz? Ele introduz essa pessoa em privilégios que ela não tinha antes. O judeu não tinha privilégios e o batismo cristão introduziu a ele em privilégios. Ele saiu do juízo que estava para cair na nação. E o gentio também é introduzido em privilégio. Que privilégio? De cair o juízo sobre que iria cair sobre Israel? Não, porque eles não estavam conectados com isso. Mas eles estavam conectados com o juízo que vai cair sobre o mundo idólatra, aonde eles eram idólatras. Então, para o gentio, salvou de que ele entrasse em juízo, que Deus irá julgar o mundo idólatra. E para o judeu, salvou o judeu do juízo daqueles que haviam rejeitado Cristo. Então, nesse sentido, né, apenas nesse sentido, salvo. Por isso que fala lá em Pedro, né, uma outra hora a gente talvez possa comentar mais para frente, que o batismo é uma figura e salva, nesse sentido salva, mas não é a questão da sua alma, da questão eterna da sua alma. Só para acabar o pensamento, né, dessa mudança, né, então, reconhecimento do senhorio de Cristo é uma coisa, privilégios aqui o judeu e o cristão, o gentil, trazido com relação ao batismo, né, e outra coisa, responsabilidades. Porque todo privilégio, né, a palavra de Deus fala que todo privilégio traz responsabilidade. Qual é a responsabilidade do judeu? Hebreus 13, 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Essa era a responsabilidade daqueles cristãos que tinham um passado judeu. Eles tinham que sair do judaísmo. E com relação ao gentio, qual é a responsabilidade do gentio? Sair do arraial? Não, eles não estavam no arraial. A responsabilidade do gentio é sair do mundo. Sair, deixar as coisas do mundo para trás. Então, na vida cristã, hoje, nova, o que o judeu, alguém batizado a Cristo, né, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, sob o pedido, sob o nome de Jesus, né, o que o judeu faz? Tem que sair do judaísmo. Deve sair do judaísmo. O que o gentio faz? Deve sair do mundo. Deixar o mundo. Então, essas são o reconhecimento do senhorio de Cristo, o privilégio para os dois povos que foram batizados e a responsabilidade para os dois povos que são batizados. Lógico que a gente sempre fala, né, e corretamente a aplicação está correta, que muitos dos irmãos hoje, cristãos, né, que creem no Senhor Jesus e que estão conectados às denominações, então nós falamos, olha, irmão, saia do arraial, porque o arraial, o cristianismo, é uma figura do arraial religioso que era Israel. Então, é uma figura. Então, nesse sentido, a gente fala, né, que os irmãos devem sair do arraial. Mas, isso é uma aplicação, mas aquilo que eles são, né, a maioria de nós vem dos gentios, né, a nossa responsabilidade por termos sido batizados é sairmos do mundo.
A minha pergunta é se haverá alguma idade para que alguém seja batizado. Podemos batizar um bebê, podemos batizar uma pessoa até que idade? A partir de que idade? Existe uma frase que a gente escuta muito no meio cristão, que é batismo de crianças. E eu digo que essa expressão ela não existe na palavra de Deus. A palavra de Deus nunca fala de batismo de crianças. Mas a palavra de Deus fala várias vezes de batismo de casas. Então, o irmão se lembra no começo da reunião, nós mencionamos Êxodo, capítulo 10, e podemos até abrir lá, Êxodo 10, 19. Vamos ver aqui. Êxodo 10, versículo 9, perdão. E Moisés disse a Faraó, né? E Moisés disse: havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, com os nossos bois, havemos de ir, porque temos festa do Senhor. Então fala, quem que foi? Foi a casa da pessoa. E foi a casa e todo mundo que estava dentro da casa. Foram os animais, aquilo que eles tinham, as coisas e as pessoas que estavam dentro, né, da casa. Existem várias passagens na palavra de Deus que fala de batismo de casas. Né? Se a gente abrir lá em Atos, 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ver, fala da casa de Estéfanas, né? Os irmãos devem se lembrar. Quando Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Então aqui fala de uma família. Não está falando de crianças, de jovens e de velhos, não. Está falando de uma família, da forma com que for a família. A gente abrir lá em Atos, capítulo 10, versículo 47, quando fala da família de Cornélio, né? Aliás, apenas para contexto, vamos abrir no mesmo capítulo, no versículo 23.
Então, chamando-os para dentro, perdão, é 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Então, Cornélio estava na casa dele e convidou os amigos e os parentes e os amigos mais íntimos. E daí, no versículo 47, respondendo então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E rogaram-lhe que ficassem com eles ali por alguns dias. Então, a casa de Cornélio também foi batizada. Depois, em Atos 16, versículo 15. Perdão, vamos ler o 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizado, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai aí. E nos constrangeram a isso. Versículo 15, foi batizada ela e sua casa. Tá? Depois, carcereiro, versículo 31. E eles disseram-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Não falou filhos, crianças, velhos, a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora, lavou-lhes os vergões e logo foram batizados, ele e todos os seus. Aqui tem uma coisa interessante aqui. Quando fala no versículo 32, lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquele tempo, e muitas vezes hoje também, em algumas casas, as pessoas que trabalhavam na casa eram parte da casa. Os ajudantes, os empregados, os servos, eles também eram parte da casa. Então, Paulo foi e pregou a todos os que estavam na sua casa. Todos eles, os empregados, todos. Agora, no versículo 33, logo foi batizado ele e todos os seus, ou seja, aqueles que eram da família do carcereiro, sob os quais ele tinha autoridade como o pai de família. Ele não tinha autoridade como pai de família aos outros que estavam na casa dele. Mas aqueles que eram seus, veja no versículo 33, e logo foi batizado ele e todos os seus, ou seja, os seus descendentes. E aí, o que isso diz para nós? Que casas eram normalmente batizadas. A palavra de Deus fala que casas eram batizadas. Acontece o seguinte, que há casas que têm crianças. Há outras casas que não têm crianças, mas não é isso que é levado em conta. É levado em conta que a casa é batizada. Por que a casa é batizada? Porque a criança creu ou a criança não creu? Não é isso que é levado em conta. Por quê? Porque batismo não tem a ver com a fé.
Batismo tem a ver com reconhecimento do senhorio de Cristo e mudança de posição, privilégios e responsabilidades na terra. Não tem a ver com o céu. Então, por exemplo, eu, como um chefe de família, um cabeça de casa responsável por essa posição, né? Eu tenho, por ser o cabeça da minha casa, eu tenho o quê? Privilégios e tenho responsabilidades, né? De responder diante de Deus com relação à minha casa. E aí, por causa da fé do chefe da casa, ele pode fazer com que a sua casa entre neste terreno onde há salvação. Se nós pensarmos no mundo todo, em todas as esferas, vamos chamar assim, das religiões que há no mundo hoje, aonde que há salvação? Imagina assim, existe o paganismo, né, com todas os seus ismos. Então tem o budaísmo, o espiritismo, todos os ismos aí o hinduísmo, enfim, né, todas essas religiões. Existe também o judaísmo, também, que é todo aquele que hoje é circuncidado e guarda a lei, filhos, né, na sequência, né, de uma mãe judia, tal. O que ele é? Ele é um judeu. Ele é um judeu hoje. É outra religião, vamos chamar assim. E existe também o cristianismo. Então, eu, como um pai cristão, aonde que eu vou educar o meu filho? Aonde que eu vou? O que eu vou falar de todos esses ismos que existem no mundo? Do que eu vou falar para ele? E em o que eu vou introduzir o meu filho para que ele possa ser salvo? Eu tenho que introduzir ele no cristianismo. Por quê? Porque não há salvação em nenhum outro lugar. No judaísmo não há salvação, no espiritismo, budaísmo e budismo e assim por diante. Então, a questão do batismo de casa, ela tem a ver com o cabeça da casa tendo o seu privilégio e a sua responsabilidade, trazendo, então, para dentro do cristianismo, onde há salvação, trazendo os seus filhos. Imagina assim, irmão, uma família havia acabado de colocar o sangue na porta, e aí, amanhã eles iam sair do Egito. E aí o pai ia perguntar para o filho dele, o filho lá, sei lá, de 4, 5 anos, filho, você vai ou você fica? Né? O que nós vamos fazer? Não, ele vai. Ele tem que ir, por quê? Porque não há, ali no Egito não há salvação. Ali é juízo, a morte ali. Ele tem que sair, tem que ir para o deserto. Ele vai ser salvo no deserto? Não sei. Muitos não foram, mas a salvação estava ali. O Senhor estava ali. Ali um dia a nuvem desceu e encheu o tabernáculo. A presença do Senhor estava ali no tabernáculo. Então eles tinham que ir para lá. Então isso é eu penso que os irmãos, por favor, me complementam, ajudem, a base de que hoje há batismo de casas, não batismo de criança. Então imagina o vizinho aqui do lado. O vizinho bate na minha porta aqui e fala assim, ô Luiz, eu queria batizar o meu filho aqui, não importa a idade dele, eu queria batizar ele. Será que esse vizinho vai instruir o filho dele naquilo que é de Deus, nas coisas do Senhor? Você percebe? Porque no momento que eu trago meu filho ao batismo cristão, isso envolve a responsabilidade também, irmãos, de eu ensinar o meu filho, ao qual eu trouxe ao cristianismo, em tudo aquilo que diz respeito ao cristianismo.
né? Porque senão eu estou sendo falso, né? De trazer o meu filho e deixar ele viver do jeito que ele quer viver, crescer do jeito que ele quer, enfim, não é? Então tem toda essa questão assim que talvez os irmãos também possam acrescentar e ajudar. Mas não, então, voltando, não existe batismo de crianças. Existe, sim, o batismo de casas. Está desligado, Lineu? Ok. Talvez essa ideia que se tenha de criança, até que idade e tudo mais, seja um pouquinho da herança da influência do catolicismo no batismo. Porque o catolicismo, pelas doutrinas da Igreja Católica, se uma criança nasce e não for batizada e morrer, ela vai para o purgatório. Então, a salvação para eles é fundamental, porque, inclusive, o batismo deles, existe uma parte do batismo que é um exorcismo. Eles fazem um exorcismo antes, depois eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque eles acreditam que a criança recém-nascida, se ela não for batizada, ela vai ficar no purgatório um bom tempo. Então, criou-se essa ideia, talvez que idade, ele tem que esperar muito, e se ela morrer antes, como é que... Não precisa se preocupar com isso, porque uma criança recém-nascida, uma criança até não atingir a idade da consciência, ela está segura com o Senhor. Então, o batismo não vai fazer ela uma criança que não vai para o inferno, porque você batizou. Não vai acontecer isso. Então, quando se batiza uma criança, é um ato de fé do pai da família que está levando a sua casa para essa esfera de identificação com Cristo. E cada um em sua casa faça conforme ele achar que deve fazer. Não existe na palavra de Deus uma regra ou uma data precisa falando, olha, tem que ser com 12 anos, tem que ser com 10, tem que ser recém-nascido, não pode se passar um segundo. Nasceu, já batiza, porque senão pode perder. Não tem, não é uma coisa assim. Né? O batismo, como nós vimos, é uma coisa exterior, que é mais daquele que está batizando, um ato daquele que está batizando do que quem está sendo batizado. Aquele que está batizando é que está fazendo um ato mesmo da fé que ele tem, de colocar ele nessa esfera. Mesmo que seja um adulto. Mesmo que seja um adulto. Por exemplo, o que nós passamos aqui com aquele mágico, né? Elimas, né? Que foi professor, ser cristão, e foi batizado. Ele não se batizou, como o Douglas falou, a gente não se batiza, mas alguém tem que te batizar. Então, na realidade, o batismo é um ato externo e o agente é o que está batizando. Não a pessoa que está sendo batizada, que está tendo algum privilégio, alguma melhoria no que ela é. Não existe isso. Né? É a nossa identificação. O batismo cristão é a nossa identificação com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. E isso, então, coloca-nos na profissão cristã. Acho que o tempo já está acabando, né? Já acabou, aliás, eu olhei aqui, tomei um susto aqui. É que é um assunto tem muita coisa para falar, né? Talvez a gente poderia dar graças aqui, né? Os irmãos têm outras responsabilidades também, e talvez a gente pudesse continuar amanhã também, mais alguma coisa, talvez. O que os irmãos acham? Acho que sobre o batismo já foi falado. Teria mais algumas coisas, Lineu, falada, existe o batismo dos mortos, né? Lembra, em Coríntios e tal? Passagem que fica meio estranho, como disse aquela passagem do Edu. Talvez não seja uma reunião inteira, né? Mas tem outros pontos aí que talvez são interessantes. Por exemplo, os apóstolos foram batizados. Então, essas questões
talvez sejam interessantes para a gente ver. Não sei, é uma sugestão. Como também lá com os irmãos, né, o assunto é muito grande, não dá para ser tratado numa reunião. Né? E nessa aqui também não deu. Né? Talvez o irmão pudesse dar graça, então, para a gente, e aí a gente encerraria. Vou dar graça, então, irmãos. Nosso bendito Deus, bendito Pai, nós agradecemos a Ti por Tua palavra. Agradecemos, Pai, também podermos estar aqui juntos, desfrutando de comunhão uns com os outros, e também aprendendo alguma coisa, Pai, da Tua palavra. Confessamos, Pai, que nós não sabemos, tudo que sabemos é em parte, e pedimos que Tu nos ajudes a entendermos a Tua palavra. Precisamos de Ti, Pai, para poder ouvir, para poder entender e para poder colocar em prática, Pai, a Tua palavra. Não temos força em nós mesmos, somos um povo débil, mas confiamos, Pai, que Tu pode nos ajudar e fazer a Tua vontade em nós. Nós assim agradecemos, Pai, pedimos pelo dia, pelas reuniões que se seguem e nos encomendamos em Tuas mãos, dando-te graças no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. 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 Muito bem. Acho que o Douglas foi embora também. Foi almoçar.